Olá, seja muito bem-vindo ao Cardcast, o podcast da Imobiliária Cardinale, produzido pela Parlatu Podcasts. Estamos gravando diretamente da Cardinale hoje e estamos recebendo com muito prazer, com muita satisfação, um dos maiores nomes da ciência brasileira, o professor Wanderley Salvador Banhato, que é professor da USP de São Carlos, do Instituto de Física de São Carlos. E o professor Wanderley, ele dispensa apresentações, ele tem uma carreira consolidada, ele é uma pessoa que tem muita evidência, não pelo seu marketing pessoal, mas pelos seus feitos como cientista. E diferentemente da grande maioria dos pesquisadores que vem aqui em São Carlos, ele é são-carlense. Ele nasceu aqui e nós vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua infância, como que ele enxerga São Carlos como o seu local de onde ele nasceu e onde ele se fixou, se manteve. E, professor, é um grande prazer recebê-lo aqui na Cardinale, nos estúdios aqui internos da Cardinale. É uma grande honra para nós recebê-lo. Bom, eu é que agradeço, Henrique. É um prazer estar aqui, né? Nós somos pessoas que pertencem à sociedade e, como tal, é sempre gostoso falar e pensar que a sociedade vai nos ouvir, vai poder interpretar como é a nossa vida, o que a gente pensa, porque às vezes as pessoas fazem um estereotipo de cientista que é diferente, né? Ainda mais físico, né? Ainda mais físico, né? Quando você fala, eu sou um físico, a primeira coisa que a pessoa faz é botar a língua para fora. E não é bem assim, né? Nós somos pessoas preocupadas com a sociedade, nós somos pessoas preocupadas com o planeta, nós somos pessoas preocupadas com o avanço da espécie humana e sua responsabilidade com todo o entorno. Então, nós somos pessoas normais que se dedicam a algo que não é todos que se dedicam, que é entender e interferir para que a gente tenha cada vez mais soluções para os inúmeros problemas que a gente enfrenta como ser humano e como civilização de um modo geral. Muito bom. Professor, vamos começar falando aqui sobre a sua relação com São Carlos. Então, você é de família italiana, né, pelo sobrenome Banhato. Nasceu aqui, a sua família veio de onde lá da Itália, se instalou em qual bairro aqui? Como que é essa relação? Nós conhecemos vários Banhatos por aí, né? Além do senhor. Qual que é a relação dos Banhato aqui com São Carlos? Bem, a minha família, ela vem de duas, né? Todo mundo tem duas partes na sua família. Pelo menos é o que a gente imagina. E a minha veio uma parte da Calábria, de Catanzaro, e a outra da Sicília, por parte de mãe. Então, eu tenho aqui o sangue siciliano. Por parte de pai, eu tenho o sangue calabrês. É um sulista. Então, eu sou um italiano descendente, né? Eu sou brasileiro, mas eu sou descendente de italiano dos dois lados. Enquanto a família do meu pai veio, os meus bisavós, né? Chegaram aqui para estabelecer comércio, para estabelecer uma relação com a cidade na linha já urbana. Inclusive, você vai ver que a família Banhato sempre foi dedicada ao comércio, aos pequenos negócios, né? O meu avô Luiz tinha cromeação e o meu avô Abrão tinha a peixaria, era tradicional a peixaria Banhato aqui em São Carlos. E a irmã deles, a Mariana, casou-se com o Carreira, que estabeleceu a fábrica de móveis Carreira, que também foi uma das primeiras fábricas de móveis, né? Nós tínhamos serrarias aqui em São Carlos, que provinham a madeira, mas foi essa junção toda aí que começou a fabricar móveis. E então, como todo descendente de italiano, a família veio para se estabelecer com toda aquela tradição italiana de fim de semana e a estrutura familiar. Mas é interessante que eles vieram para progredir, né? Se você pega uma família italiana, e não só italiana, né? Os japoneses, né? Os alemães, os portugueses, os espanhóis,
eles sempre vieram aqui para ter gerações melhores. Eles vieram, a gente, naquela época, ajudava os pais, quando eu era pequeno, eu ainda peguei uma parte de trabalhar com meu pai na cromeação, que eles foram sendo bons artesãos, eles foram para o comércio e para esse rumo. Mas nada poderia substituir a escola, a educação. Então, eles queriam realmente que a geração progredisse, mesmo que aquilo não trouxesse de imediato riqueza para a família, né? Mas que fosse além, além do que eles, né? Exatamente. Então, eu sou uma geração primeira geração da família, que certamente atinge a classe de doutorado, de professor universitário ou de muitos médicos. Eu tenho primos médicos, eu tenho primos engenheiros, claro, que era mais ou menos a determinação da família. Algo que a gente perdeu um pouco, né? Uhum. Porque você tinha perspectiva. As pessoas ficam dizendo que o Brasil não tem jeito, mas o Brasil foi um grande país de oportunidades, né? Os imigrantes que vieram aqui vieram como operários. Né? Meu pai vieram à procura de uma vida melhor, né? Mas conseguiram. E conseguiram, conseguiram. Exato. Por parte, mesmo a família Guzzi, que parte, né? Minha avó, foram para a plantação do café, mas em menos de uma geração já estavam cuidando de transporte, de negócios, não é? Sim. Então, esse é o contexto que eu me insiro da vinda da Itália para São Carlos. Sim, e aí que tá. O senhor disse da cromeação. Talvez dali nasceu o teu interesse pela ciência? Sem dúvida. Porque a cromeação ela é um ramo da química, né? Exato. Os meus avós, a gente sempre fica impressionado, né? Porque eles não tinham educação. Mas o educação no sentido de ter frequentado uma educação formal. Eles não são pessoas que tiveram muito tempo e nem oportunidade de ter educação formal, mas tinham uma formação que era invejável. Eles eram capazes de consertar carro, eles eram mecânicos natos. Claro que naquela época o grau de complexidade de um caminhão era diferente, muito menor, né? Mas eles eram capazes de fazer. E você vê, todos eles foram tendo iniciativas, né? E não só da minha família, eu vejo todas as famílias de imigrantes que vieram. Então, eles tinham... Você percebe que lá na infância deles, eles se preocuparam em entender coisas que ficaram enraizadas. E isso aconteceu com meu avô. Meu avô Luiz, apesar de não ter educação formal, ele conseguiu montar a primeira cromeação da cidade. Parece incrível, mas a João Faber, quando se instalou aqui, precisava de uma cromeação. Ali estava. Né? A própria CBT, a Clímax, quando se instalou aqui, precisava cromear algumas coisinhas. Estava ali. Então, você vê, né, o contexto que é isso tudo. Aí meu pai herdou essa cromeação que era feita no fundo do quintal. Não tinha um barracão, um estabelecimento. Isso era veio depois. A casa ali, né? Isso veio depois. Então, esse é o ambiente que a gente cresceu. E vendo aquilo, né? Que criança que não fica curiosa. Como é que a liga se comporta Como ali? Que eu vou botar ali um para-choque de carro? Eu me lembro, meu pai fazia aqueles para-choque de Fordinho 29, né? O radiador, a calota. Como que você pega aquele metal bruto e aquilo fica espelhado, bonito? Ali tinha uma mágica que tinha que ser entendida, né? Tanto é que eles não entendiam como que funcionava aquilo intrinsecamente. Não, intrinsecamente não. O que acontecia ali no nível atômico, talvez. Não, é isso que eu estou falando. Não, isso eles não entendiam. Isso mas não. eles tinham... Foi isso que você foi procurar, né? Mas eles sabiam o que acontecia. Eles tinham muito bem estabelecido o procedimento. Né? É que nem um fotógrafo. Se você perguntar para ele, como que se faz esse filme fotográfico? Estou falando da fotografia da não liga, digital. Os grãos de sal, de prata e tudo isso. Ele vai falar, ele não vai saber explicar em detalhes.
Da emulsão. Mas ele usa aquilo com uma qualidade que talvez quem fez não consiga. Sim. Então, é assim, né? Eles eram realmente bons usuários e entendiam. E aí esse é o contexto. Entre ver meus tios vendendo peixe, né? E meu avô, aliás, o meu avô eram 2 irmãos. Um era o pescador, o outro era o comerciante. Porque naquela época não tinha aí o Ceasa, essas coisas. Um tinha que pescar, importar então, do Chile, o peixe. nada disso. Né? Era 29, era broa, era mugi, era pescar na redondeza e disponibilizar para a sociedade. Então aquilo era fresco mesmo, tinha que pescar agora à noite e o peixe que você ia Vender disponibilizar de manhãzinha. E quando não pescava, né? Quando a maré não estava... Maré não, né? Mas a lua peixe, não estava boa. O peixe né? não estava para o pescador. O peixe não estava pescador. E nesse contexto, mantendo... Você estudou em qual escola aqui? Olha, eu sou um São Carlense, né? Na minha infância, um garoto andando pelas ruas, andando de bicicleta, com a bola embaixo do braço. Nós éramos considerados capeta, mas acredite, naquela época o capeta era santinho hoje. Uhum. Porque era uma época que a sociedade acolhia muito. Eu me lembro uma vez quando começou o Country Club. Country Club era lá do outro lado da cidade. Na década de 60. Eu morava lá na Baixada do Mercado, ali na Geminiano Costa. Aí eu com a minha bicicletinha resolvi ir lá ver o que era aquele Country Club. Então você imagina, eu fui pelo balão, chego lá perto do Country Club. Para um caminhão e fala: você não é filho do Banhato? Lá? O que está fazendo aqui? Põe a bicicleta em cima que eu vou te levar de volta. Você vê como era a situação, né? Você tinha uma... E as pessoas conheciam. Se conheciam. E outra coisa, né? Eles não só conheciam, mas eles preservavam. Eu me lembro indo para a escola, praticamente a gente conhecia quase todo mundo. E todo mundo conhecia a gente. E os pais se conheciam. Né? Os pais se reuniam para montar coisas na escola. Era uma grande família, eu acho que na década de 60. E a escola era qual? Eu estudei no Eugênio Franco. Eugênio Franco, eu ia falar, se morar na Baixada do Mercado, eu mais estudei no Eugênio era... Franco. A minha infância foi ali na redondeza da estação. Da estação, do jardim da estação, do jardim da São Benedito, né? E também a piscina municipal, né? Eu me lembro... Ali na Baixada do Mercado. Né? Todo dia nós tínhamos que nadar um pouco na piscina municipal. Onde hoje não tem nada, né? Hoje não tem. Acabaram com a piscina municipal, montaram uma biblioteca lá que não funcionou, um orquidário que não funcionou e está lá aquela área parada. Mas era uma coisa fantástica, né? Aquela piscina. Eu me lembro... Dali saiu nadadores, dali saiu crianças que... Porque é o seguinte, quando você molda uma criança, o esporte, você molda para curiosidade, ela vai ser um adulto diferente, não é? As pessoas que estão comprometidas com essa atividade, elas são diferentes. Elas criam hábito. Criam hábitos e criam determinações, não é verdade? Você não precisava estudar para ser cientista. A maioria dos meus amigos não são cientistas, mas são excelentes cidadãos. São pessoas do bem, são pessoas comprometidas com a verdade, são pessoas comprometidas com o relacionamento entre as pessoas. Então, é assim que eu cresci aqui nessa cidade, com muitas amizades, com relacionamento de todo lado, e fui crescendo, e acredite, era uma cidade extremamente acolhedora, né? Eu me lembro que ainda né? Ainda seja acolhedora, né? Dentro das possibilidades. Sim, que... Ela cresceu demais perto dessa época. Mas o crescer não deveria perder essa o essência. Espírito comunitário, né? Pô. Eu me lembro, há uns 15 anos atrás, eu recebi um prêmio Nobel, professor William Phillips, e eu levei ele para comer um sanduíche. Naquela época a gente tinha ainda um bar lá na Baixada do Mercado, que fazia sanduíche. Ele chegou lá e falou: puxa, Vanderlei, que coisa maravilhosa a comunidade, né? Você conhece o cara que fez o lanche? O cara que fez o lanche perguntou de alguém da sua família. É algo realmente
que a gente entende que aqui existe uma comunidade, né? Isso existia no mundo e foi se perdendo, né? Hoje a gente vai para a Europa, um vizinho não conhece bem o outro. Nos Estados Unidos, eles moram na mesma casa, um embaixo, um em cima, e às vezes não sabem nem qual é o nome, a não ser lendo na caixa de correio. Pois é. Então, é uma evolução mundial, né? Ou uma regressão, né? Ou uma regressão. Mas era muito bom você saber que estava ali sempre do lado de um amigo, sempre do lado de uma pessoa que tinha o maior interesse de te servir bem. E de você cuidar, né? Então era um relacionamento diferente. E sempre lá no Eugênio Franco, das escolas públicas? Não, eu estudei o grupo escolar naquela época, talvez vocês não se lembrem, mas não era primeiro grau, fundamental. Era... Só no frontispício da escola, aquela grupo escolar, né? Mas era realmente os primeiros 4 anos de formação. Que hoje seria o Fundamental 1. Seria o fundamental. Então, depois dali, eu fui para o Elídia Benetti, que era ali mesmo. Era no mesmo prédio. No mesmo né? prédio. Sim. Só mudava de nome. E hoje, obviamente, a escola Elídia Benetti tem aí a sua sede própria, né? E dali fui para o Álvaro Guião. No colegial. No colegial. Naquela época chamava-se colegial. Tinha científico ainda? Ou era a transição divisão, do científico, mas colegial. chamava-se colegial. E ainda tinha lá a opção da escolha por ser professores, né? O clássico, normal e o científico, né? Normal, né? Uhum. Tinha. Mas a minha ideia foi fazer lá o colegial. E aí, do colegial, eu fui prestar o vestibular. E aí, as duas universidades ali, nesse contexto, a UFSCar nascente, a USP já existia a escola de engenharia, né? O meu sonho era física mesmo. Eu quando comecei a aprender ciência, me identifiquei um pouco melhor com a matemática, com a física, né? Cada garoto começa a se identificar, tem mais prazer com uma coisa ou outra. Embora eu goste de biologia, eu gosto de tudo, sabe? Esse é o meu problema. Eu não sou bom em tudo, mas eu gosto. E aí, então, eu prestei vestibular na USP e prestei vestibular na UFSCar. E entrei, eram vestibulares diferentes, e aí eu comecei a fazer os dois, e a hora que eu percebi, já tinha passado 3 anos, eu comecei para falar, não, vou ver se eu escolho, porque estava começando a engenharia de materiais, que era algo novo. Que usa muito de física também, né? Que era basicamente uma física, conjugação, né? De física e química. Pô, era o que eu gostava. Mas a hora que eu percebi, não tinha mal o que fazer, tinha que ir até o fim. E eu então terminei simultaneamente a engenharia, com muita amizade com os professores. Nunca ninguém me viu como... Porque às vezes, né, tá fazendo música, fazendo... O que é isso, Mas né? era comum naquela época, né? Eu conheço vários professores que... E às vezes época, até cursos... distintos. Eu tenho um amigo que fez educação física, né? Na antiga FESC, e física ao mesmo tempo. E hoje ele é professor lá da UFSCar, de educação física. Ele escolheu o outro lado. Escolheu outra física. Então, mas naquela época, hoje não pode. Hoje você não pode... fazer 2 universidades ao mesmo tempo públicas. Né? Você não pode. Mas aí eu realmente fiz iniciação científica, que chama, nas 2. E acabei, obviamente, me formando primeiro na física, porque a física é menos do que 5 anos. E já comecei o mestrado. Professor, e desde a iniciação científica sempre em ótica, ou você transitou em várias áreas da física? Como foi? Sempre relacionado com estudar a intimidade da matéria, né? Em física, eu trabalhava desde o início, em iniciação científica, com técnicas ópticas de espectroscopia e tudo isso. Em engenharia, eu me interessei pela parte de corrosão de metais. Também era bem relacionado com o que eu via na galvanização, né? E tal. E aí eu fui me determinando, meu mestrado, eu estava terminando a engenharia, estava fazendo mestrado em física, e fui contratado, né? Eu me formei, depois de uma semana a USP me convidou. Naquela época era muito diferente, né? Não era como hoje. As pessoas ficam achando que é uma excepcionalidade. Na verdade, nós não tínhamos muitos profissionais para dar aula, para fazer tudo isso. Para ser técnico de laboratório também não tinha, né?
Então eu me formei, dali uma semana fui contratado. A USP ofereceu e eu aceitei. Então aí eu comecei fiz uma parte do meu mestrado já como professor da Universidade de São Paulo. E em seguida resolvi que eu tinha que estudar no exterior e fui para o MIT, que é lá em Massachusetts, e fui fazer o meu doutorado, já agora mais decidido para uma área mais fundamental da ciência, que é a O mestrado foi aqui? Foi aqui na USP. E o doutorado foi no Doutorado MIT em física atômica. Física atômica. E a física atômica é assim, né? É que nem conhecer o tijolo de uma casa. Você pode trabalhar desde fazer um chão, como fazer uma parede, como fazer um prédio. Porque você está lidando com conhecimento da parte fundamental da coisa, né? E foi isso que eu fiz. E aí comecei a transitar em várias áreas. As pessoas ouvem a palavra atômica, já remetem à bomba, né? Tem que ficar muito bem claro que não, né? Mudou. É a propriedade do átomo, né? A intimidade da matéria é que dá todas as propriedades que nós observamos, que nós temos. E então a ideia é essa, né? Se eu quiser fazer um vidro melhor, eu não vou ficar olhando só vidros, eu tenho que olhar como que é o vidro na sua microscopia. E é isso que eu faço. E faço até hoje, né? Mecânica quântica no laboratório, que é essa parte da investigação dos átomos e moléculas. E aí fui também para aplicar isso dentro das ciências da vida, que é onde nasce as aplicações para tratamento de câncer, para controle microbiológico, e agora está na moda, né? Agora eu sou um cara muito solicitado, porque já que os antibióticos não estão funcionando muito bem, técnicas que permitam o controle da infecção, como, por exemplo, a pneumonia resistente ao antibiótico, né? Tudo que você não quer hoje é adquirir uma pneumonia no hospital, porque provavelmente ela não responde bem ao antibiótico. E aí as técnicas que a gente vem desenvolvendo há décadas permite quebrar essa resistência dos micro-organismos ou mesmo atacá-los para matá-los sem ação do antibiótico. Como que foi esse insight? Como que nasceu essa linha de pesquisa que você abraçou, né, de forma brilhante, de utilizar luz, vamos simplificar bem, para matar células cancerosas ou bactérias, enfim. Isso nasce, eu não inventei o princípio, eu observei em conferências e achei que poderia montar um grupo, fazer uma contribuição nisso. Aí me associei com faculdades de medicina, da própria USP ou da Unesp, Botucatu, temos muita colaboração, e no exterior. E aí começamos o desenvolvimento, né? Hoje... odontologia também. Odontologia. Na verdade, o princípio é o mesmo, né? Uhum. É você ir lá e ativar com luz uma molécula de tal maneira que ela torne-se outra coisa no interior da célula. Aí você consegue, de fato, levar a célula tumoral à morte. E agora, quer dizer, você vê, né? Faz 20 anos que eu estou trabalhando com isso, agora está se tornando comum no Brasil, aprovado pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, aprovado pela Anvisa, e agora com chance de ser aprovado pelo SUS para o tratamento do câncer de pele, que é um problema nosso. Nós temos várias centenas de milhares de novos casos de câncer de pele por ano. O Brasil é um país com muita insolação. Muita insolação, e a nossa pele não é tão... e aí vai essa combinação. Então, e agora a infecção, né? Nós estamos vivendo um grande desafio. A linha tênue da nossa sobrevivência como ser humano depende da nossa capacidade de controlar o micromundo. Bom, teve um exemplo aí, né? Sim. A pandemia, que não acabou, né? A era Covid não acabou. Estamos vivendo ela ainda. Mas não é a última também. Teremos várias. Então temos que nos preparar. Em tempos vem, né? E não é assim só os profissionais da saúde que vão resolver o problema. São os profissionais da química, os profissionais da física, da engenharia, não é verdade? É esse contexto que vai vir com a solução para que se diagnostique rapidamente, que se haja rapidamente. Eu pertenço à Academia Nacional dos Estados Unidos de Ciência.
E a última reunião presencial foi em 2019, por razões óbvias. Uhum. E lá foi dito que nós estamos começando uma década da infecção. Eles não tinham o Covid ainda. Eles estavam dizendo sobre as bactérias resistentes ao antibiótico. E agora tem os fungos. Acreditem em mim, fungo é pior que bactéria. E agora eles estão entrando no nosso sistema respiratório. Tem gente morrendo, não é de infecção por bactéria, é infecção por fungos. Então, os bichos ficaram mais espertos do que nós. A ciência vai ter que realmente focar para resolver o problema. E não é só farmacêutico a solução. Não é só a parte médica e a parte, vamos dizer, da produção dos fármacos. É a ciência como um todo, é a observação do micromundo e a proposta de soluções que possam resolver isso. E dentro disso, eu imagino que sejam várias linhas de pesquisa que você tem sobre o seu guarda-chuva hoje, né? Eu tenho aqui no Brasil, trabalhando comigo, em torno de 140 pessoas. Aqui em São Carlos, contar os colaboradores espalhados, deve chegar a uns 300. No mundo inteiro, espalhados. E eu tenho colaboradores em pelo menos 10 países, né? Portugal, França, Itália, Estados Unidos, Canadá, Japão, então Alemanha, México. Então a gente acaba tendo aí um contexto internacional que é o espírito da ciência. Sim, e não apenas nessas aplicações, mas também em ciência pura, né? A gente nunca deve achar que sabe suficiente. O conhecimento tem que sempre evoluir, porque a hora que você encontrar um problema, você vai lembrar que falta eu ter estudado alguma coisa. Por isso que a sociedade gosta e valoriza a ciência pura, porque ela está preparando o terreno para a hora que aparecer o problema. Você vê o que a gente está vivendo hoje de situação climática, poluição, e a coisa deve piorar um pouco. E aí o conhecimento adquirido, que embora parecesse desnecessário, agora torna-se o elemento principal. Fundamental, né? É a pedra fundamental, é aquela passagem da Bíblia que diz, né? Aquilo que era uma pedra tornou-se a pedra angular. Então, você tem que estar preparado a cada momento para utilizar o seu preparo, aquilo que você semeou para ter a colheita. A pedra rejeitada se tornou a pedra angular. Né? Torna-se a pedra angular. Conhecimento é assim mesmo. Exatamente. Vamos entrar. O senhor citou a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, mas também o senhor faz parte da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Isso. Né? E como citamos a Bíblia aqui, vamos lá, existe para mim, falsa dicotomia, um falso antagonismo. Confusão. Uma confusão de que a ciência e a fé, elas não caminham juntas, né? Porque a fé, ela parte do pressuposto de algo que você não vê, mas acredita, e a ciência, você só acredita naquilo que você vê. Como é transitar entre esses dois mundos e a fé e a ciência caminham juntas? Olha, primeiro deixa eu dizer que a Academia do Vaticano é a academia mais velha do mundo, 1603, fundada por Galileu Galilei. E a Igreja Católica, embora haja algumas confusões, ela nunca deixou de entender que o conhecimento do homem é a maior riqueza que ele tem. Se Deus deu alguma coisa boa para os homens, foi o conhecimento. E a habilidade dele usar esse conhecimento é algo que o homem tem que desenvolver. Então, a Academia do Vaticano, hoje nós somos em 68 membros, são acho que quase 40 prêmio Nobel, e poucos católicos, alguns cristãos. Então ela não coloca como requisito que você siga a religião para ser membro da Academia do Vaticano. E lá a recomendação é discutir como a ciência realmente pode agir nos problemas macros da sociedade mundial.
Muito bem. Agora, a confusão, motivo de confusão sempre vem da ignorância. Nunca as pessoas esclarecidas fazem confusão com as coisas, tá certo? A não ser que elas sejam realmente antagônicas. Enquanto a ciência está preocupada com a matéria, aparentemente a religião está preocupada com o bem-estar mais espiritual, mais do ponto de vista de preparar algo que vem um pouco além daquilo que você aprende com a lógica e com o mundo material. Não há dúvida que você tem que estar preparado espiritualmente para conviver com as pessoas, que você tem que estar preparado espiritualmente para ter uma família, que você tem que entender o contexto da sua consciência, dos seus atos, não é? E a dimensão espiritual, ela não é simplesmente uma questão crença. De crença, exatamente. Embora a gente... Ela vai muito além disso. Vai muito além disso. Para mim, a religião é uma maneira de você ter momentos de reflexão além das leis básicas da natureza que eu aprendo na ciência. Então, não há conflito, né? Grandes cientistas foram pessoas dedicadas à religião. A confusão começa quando você quer justificar uma pela outra. Aí começa o conflito. Então, o conflito só existe quando quem não admite que você tem que conviver com áreas de diferentes domínios, entendeu? Então, eu não vejo ninguém que tem alguém sério que olha a religião como algo para adicionar o bem-estar fazendo mal, não é? Sim. O fato de pregar que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, cria o contexto da religião, cria o contexto da nossa possibilidade de viver bem em sociedade que, ao meu ver, está faltando muito. Né? A gente vê aí, onde se viu, você não pode hoje andar na rua. Você tem a sua integridade física ameaçada a cada segundo. Isso é uma falta de reflexão e do contexto. Apesar dos vícios, das dependências químicas que temos, a sociedade nem sequer parou para refletir como que eu vou lidar com esse problema. Não é? Então, veja, está faltando... É sempre solução simplista também. É sempre solução baseada na matéria. Quando às vezes não é assim. Quando às vezes acreditar, ver um ponto, ter uma balística diferente no seu pensamento, ajuda muito. É uma arrogância da ciência, talvez. Não, eu acho da mesma forma que talvez no passado a religião possa ter sido se arrogar como a detentora da verdade. Não, será que a ciência, em determinado momento, quis tomar disso? Não, pode ser um pouco de cada coisa, mas eu acho que o cientista é o cara mais religioso que eu conheço. Como que você pode acreditar no que não vê, estabelecer leis fundamentais que mostram o todo baseado naquilo que você não vê? Ninguém consegue ver toda hora átomos, moléculas ou aquelas partículas fundamentais, mas você cria, a partir daqueles princípios, algo que explica o mundo todo. Pô, isso é acreditar em muita coisa. E algo que está além da matéria, como a gente percebe ela. Né? Então, a religião tem um pouco disso. Tem os princípios que te norteiam para você prosseguir. Eu não tenho vergonha de dizer que eu acho que na religião eu tenho oportunidade de fazer coisas que eu não faço na ciência. Como que eu poderia fazer uma feijoada beneficente? Né? Claro, você fala, poderia, mas não tem o contexto. Eu vejo as igrejas se esforçando. Rapaz, um dia que teve um padre, eu não vou dizer o nome, que ele chegou para mim e falou, olha, às vezes não é o homeless que nós temos só que ajudar. Nós temos que ajudar aquela família que ficou momentaneamente desequilibrada porque ele vai reequilibrar. E realmente, né, na Covid, no começo, quantos e quantos arrimos de família não perderam seu emprego? E, apesar dessas ajudas governamentais, foi aquele apoio de algumas igrejas que deram plumo para a pessoa, para ela novamente entender que aquilo era momentâneo e se reestabelecer. Eu conheço várias famílias que isso aconteceu. Então,
é uma dimensão importante para se olhar, não é? Sim, sem dúvida. Entende? A gente conviver. Eu vou lá preparar minha feijoada, vem aquela senhora que poderia estar descansando, mas ela fala, puxa, que bom que hoje nós vamos fazer algo de bom para as outras pessoas, não é? Sim, sem E dúvida. você vê, né, distribuindo comida, dando bons conselhos. É esse contexto que a gente se insere. Ninguém está à procura daquele milagre, ninguém... E outra, eu gosto muito do Papa Francisco, porque ele disse assim para a gente uma vez na academia. Você o conheceu, né? Pessoalmente. Abraçar né? a fé não significa abrir mão da sua responsabilidade como homem, como profissional, como cidadão dedicado à cidadania. Então é isso. Você não está trocando as coisas, você está adicionando. Portanto, me parece um contexto razoável. Muito bem. Professor, agradeço muito a sua participação aqui. A Cardinale agradece a sua disponibilidade. O tempo, a gente sabe que o seu tempo é escasso, você tem muito aluno para orientar, tem muita aula para ministrar, mas foi um prazer recebê-lo. Eu queria agradecer em nome da Cardinale a sua disponibilidade e um grande prazer para nós. Muito obrigado. Eu é que agradeço e, como cidadão da cidade de São Carlos, eu queria dizer que aqui a gente encontra um contexto, né? Nós somos uma cidade com muitas universidades, recebemos muita gente e oferecemos para quem vem um apoio excepcional. Eu fico às vezes pensando, né? Outro dia chegou um parente distante meu de fora, vindo para São Carlos, grande preocupação. Como que eu vou ser acolhido aí no sistema imobiliário? Como que é fácil? Como que eu vou resolver esse problema? E eu, inclusive, indiquei, né, vocês e até outros, porque as pessoas podem ter várias opções. E essa preocupação da conjugação, né, nós temos que morar. Então, eu aprecio muito o fato que vocês, fazendo um serviço além do setor imobiliário, conseguem se inserir na necessidade das pessoas. No acolhimento, né? No acolhimento. No acolhimento. Então, né, para todo mundo que quer vir para São Carlos, essa é uma cidade especial, né? E vocês, né, principalmente aqui da Cardinale, contribuem, não são os únicos, mas é um elemento importante que contribui para essa condição de ser uma cidade especial. Então, quem tem que agradecer sou eu, não é vocês, de eu estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor.